Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Uma boa semana a todos, pessoal. Iniciando a segunda-feira com DI News, fatos relevantes e comunicados ao mercado. Logo de manhã, para você já tomar aquele cafezinho, aquela chegada no trabalho e já ficar informado com os fatos de alguns fundos imobiliários, FIINFRAs que você tem aí na carteira e FIAGROS. Olha, hoje é segunda, nós não temos as notícias de sexta, porque já foi feito no Day News de sábado, mas eu estou com um novo formato de Day News, e nesse novo formato eu já quero saber se vocês vão aprovar ou não. Primeiro, já começa aqui com a capa, trazendo aqui que nós temos mais de 15 milhões de acessos aqui no YouTube, e somos um canal top 20 no canal de investimentos, no levantamento feito pelo IBEST por 2 anos consecutivos, né, 2023, 2024 somos top 20, ainda não conseguimos virar top 10, mas quem sabe com a ajuda de vocês, a gente consegue no próximo ano ser top 10, e eu tirei umas fotos bonitinhas aqui, ficou legal para colocar aqui para vocês. Então vamos lá, novo formato da e-news, vamos ver se fica mais atrativo e mais interessante para todos vocês. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o canal Dicionário do Investidor não vai no direct oferecer produto ou serviço para ninguém. Então, o roteiro hoje que a gente tem para o Day News são os proventos do dia, bate-papo, informações importantes, fatos relevantes e comunicados ao mercado. Primeiro proventos do dia hoje, dia 23/9, que são 5 dias úteis antes do último dia útil do mês, nós temos GZIT 11, BTRA 11, EDGA 11 e BTSI 11 anunciando os proventos. Então vamos ver. Aqui eu tenho expectativa do BTRA, tá, pessoal? De algum sinal de melhora ou algo parecido. Já em relação do GZIT, todo mundo sabe que vai vir um baita provento novamente. Por enquanto, até que as cotas subordinadas e seniors viram tudo uma só, o fundo vai continuar pagando muito bem. E agora esse trecho é os nosso bate-papo informações importantes. No bate-papo informações importantes, eu vou trazer vários tipos de assuntos. Apresentação de dúvidas constantes, por exemplo, quando eu vejo muita gente fazendo a mesma dúvida, eu trago aqui esse item aqui. Eu pego trechos de relatórios gerenciais ou até de informes mensais, eu trago informações de proventos pro rata ou amortizações de fundos, que são aqueles tipos de pagamentos que eu não trago no Day News Proventos, e informação sobre o mercado nacional e internacional. É um bate-papo que não é fato relevante, mas é o que eu trago aqui para a gente bater um papo entre vocês e tirar a dúvida da galera. Hoje, eu olhando o cenário nacional, primeira coisa do bate-papo importante são as taxas do Tesouro Direto. Kiko, meus fundos imobiliários estão caindo. Por que estão caindo? Olha só, gente, as taxas do Tesouro Direto, elas dispararam, elas chegaram nas máximas dos últimos, até quando a Selic estava 13,5, as taxas do Tesouro mais distantes não ficaram tão altas como estão agora. Tem gente já até prevendo IPCA mais 7. Eu acho que não chega a IPCA mais 7 não, mas olha só, IPCA 2029 tá IPCA mais 6,66. IPCA 2035 e 2045 tá IPCA mais 6,40, bem distantes. O pré-fixado 2031, 12,46% ao ano. Taxas altíssimas que nós estamos vivendo agora nesse momento, Tesouro Direto. Isso aqui, o que isso aqui impulsiona? Isso aqui impulsiona, foi impulsionado pelo juros futuro. E quando a gente diz que os juros futuros sobem demais, os fundos imobiliários tendem a cair, principalmente os de tijolos, viu, pessoal? TORD 11, Fundo Imobiliário de Desenvolvimento, eu trouxe esse recorte. Tá? Vocês notaram aqui que agora lá no cantinho ali eu estou botando o PVP, tá? PVP do TORD 11, último informado, 0,27. PVP dele atualizado, tá? 0,27. Então vamos lá. No informe mensal, o pessoal estava falando, poxa, Kiko, caiu tanto o valor patrimonial por cota? Caiu, houve reavaliação. Mas essa reavaliação, assim, do nada, não é do nada. Todo fundo imobiliário é obrigado, uma vez por ano, ter reavaliação dos seus ativos por uma instituição
que não seja ligado à administração ou à gestão, um auditor independente que faça avaliação dos seus ativos. Eles contrataram auditores independentes e os auditores avaliaram que o fundo vale só isso aí. No caso dá R$ 6,65 valor patrimonial por cota. Então, essa foi a reavaliação. Kiko, mas e agora a questão da taxa de administração, que ficou altíssima agora, eles estão pagando R$ 62 mil por mês de taxa de administração. Olha, faz parte. Faz parte. Faz parte, está na regra, e isso aconteceu não só com esse fundo. XPCM11, lá, administrado e gerido pela XP, quando ele saiu do IFIX, começou a pagar pelo valor patrimonial. FIGS11 saiu do IFIX, passou a pagar pelo valor patrimonial, começaram a ganhar mais. Então, às vezes, pelas regras atuais que a gente tem, dos fundos, em modo geral, aí, quando eu falo modo geral, estamos falando de fundo imobiliário, de FIAGRO, de FIINFRA, quando o fundo sai do IFIX, a taxa de administração e de gestão não é sobre o valor de mercado, é sobre o VP. E quando o fundo sai do IFIX valendo menos do que realmente vale, o administrador e o gestor aumenta a sua remuneração. Mas vocês acham que TORD 11, na época que ele estava bem, recebendo pelo valor de mercado, o valor dele estava acima do seu valor patrimonial, R$ 12 que chegou, a gestão estava ganhando mais com o valor do mercado. Então isso vai ser sempre tempos e tempos. Não é uma coisa exclusiva do TORD 11. Estou dizendo que isso aí é o que é usual de apuração de taxa de administração. O fundo participa do IFIX, valor de mercado, para calcular a taxa de administração. O fundo não participa do IFIX, valor patrimonial, para apurar a taxa de administração. Isso é geral. No caso do TORD 11, sair do IFIX aumentou a renda da administradora e da gestora. Então, foi como se fosse um prêmio para o mau resultado que eles tiveram. HCTR11, eu errei na leitura do relatório gerencial. HCTR11, ali, ó, PVP 0,15. Quando eu li o relatório gerencial deles, eu falei que, lógico, eu fui induzido pelo erro, né? Que eles tinham distribuído 36 centavos lá no mês de agosto. Olha lá no cantinho ali, 36 centavos. Isso está no DRE. Mas no mês de agosto, o HCTR11 não fez reserva de 3 centavos, como no próprio relatório gerencial colocaram que tinha feito, não fizeram e distribuíram 39 centavos. Então, a HCTR11 distribuiu no mês de agosto todo o resultado, todo o fluxo de caixa, né? Não vou nem dizer resultado de caixa, todo o fluxo de caixa que ele teve. Ele teve um fluxo de caixa positivo de 39 centavos, ele distribuiu os 39 centavos. Mas na DRE, olha aqui, ó, a última linha, distribuição por cota, 36 centavos. Então, HCTR11, aproveita que o vídeo está saindo bem cedinho hoje, vocês aí corrijam o relatório gerencial. Urgente. SNLG11. SNLG11 hoje está com PVP de 0,71. Eu peguei, primeiro, vamos lá, é uma dúvida comum, tá, pessoal? A dúvida que o pessoal está tendo é o seguinte: o que vai acontecer com o SNLG se ele vender todos os ativos para o GGRC11? Olha, o SNLG não fez uma Assembleia Geral Extraordinária autorizando essa venda. Mas o GGRC já lançou a emissão para fazer a compra. Interessante. E o SNLG não comunicou nada de como será, o que vai acontecer com o fundo após. Tem gente já perguntando coisas do tipo: quantas cotas do GGRC eu vou receber? Não, em nenhum momento ninguém falou que cotista do SNLG vai receber cotas do GGRC. Ninguém falou isso. É o que a gente pensa que pode acontecer. Mas ninguém falou isso. O único comunicado que o SNLG deu foi esse bem aqui, ó.
Comunica aos cotistas do fundo e ao mercado em geral que na presente data firmou um memorando de entendimento para estabelecer os principais termos e condições para a venda de seus ativos para outro fundo de investimento imobiliário. A proposta pelos ativos imobiliários é de 299 milhões, do qual deverá ser deduzido os passivos acrescidos do caixa e será pago através de emissão de cotas do fundo imobiliário adquirente, sendo a operação pretendida ainda se encontra em fase de negociação quanto a valores e contrapartida, além de estar sujeita a condições habituais para esse tipo de operação, e a aprovação pelos cotistas do fundo em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente. Então, a SNG não convocou a Assembleia, então ainda não está certo se isso vai ser vendido mesmo ou não, não sabemos qual é a proporção que vai ter, mas o GGRC já lançou emissão para comprar os ativos. BCFF11. BCFF11 foi aprovado a venda dos seus ativos para o BTHF11 e apenas isso foi divulgado, mais nada. Foi a ata da Assembleia Geral Extraordinária. Ainda não se sabe se o BTHF11, que é outro fundo, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária dele comprar os ativos do BCFF11. Então, não foi divulgada essa informação ainda. Ainda não divulgaram nada sobre qual será o fator de conversão que determina a quantidade de cotas que o cotista vai receber. Tem gente já perguntando, eu tenho 10 cotas do BCFF11, quantas cotas do BTHF eu vou ter? Não sei, não foi divulgado. Nós não temos essa conversão. Ainda também não foi divulgado nenhuma data, nem cronograma para o processo. Logo, não se sabe quando será o período de informar o preço médio para o administrador do fundo. Então, o BCFF11, que hoje está com PVP de 0,87, vai vender seus ativos pelo valor patrimonial para o BTHF11. As pessoas terão no futuro, que não sei quando, enviar o seu preço médio para o administrador, para ele calcular o imposto, reter na fonte, etc. Mas ainda a gente não tem data nenhuma, não sabe qual é o fator de conversão, não sabe nada. Por enquanto, apenas aguardar novas informações. Vino11, fundo de escritórios, hoje com PVP de 0,48. O fundo anda caindo devido ao baixo rendimento recorrente que o fundo tem. Muita gente perguntando, poxa, Kiko, você está falando que lajes corporativas, o ano deles será o ano que vem? Sim, será o ano que vem, mas esse ano ainda não é não. Além de estar caindo todos os fundos imobiliários de tijolos e até de papel, de modo geral, devido à alta da Selic, a nova expectativa de alta da Selic, a disparada do juros futuro, ainda tem fundo que tem algumas coisas interessantes. Olha só aqui o DRE do Vino11, o último publicado. O resultado do fundo, aí, ó, resultado recorrente total, 4,6 centavos. Ele está distribuindo 5 centavos e meio, mas o resultado recorrente total dele é 4,6 centavos. Então, o resultado dele recorrente é 4,6 centavos. Se o mercado, por que o mercado está derrubando ele para próximo de R$5? Porque ele está de olho nesse dividendo que vai vir quando acabar o não recorrente, quando acabar o lucro que dá a venda do imóvel que ele fez agora me deu branco, o fundo que comprou. Ele vendeu metade daquele imóvel que tem, inclusive, a WeWork como inquilino. Então, por isso que o Vino11 vem caindo bastante. Falando também em não recorrente, muita gente me perguntando do XPML, que hoje está com PVP de 0,90. Houve uma boa queda essa semana e atenuou ainda mais a queda na sexta-feira devido ao rebalanceamento do índice internacional FTSE Russell. O XPML caiu de 12 para 109, alto, e durante a sexta-feira fechou R$107. Sobre o seu rendimento, ele não tem não recorrente. Na verdade, ele tem muito pouco não recorrente. Olha aqui, ó, lucro imobiliário, vocês estão vendo ali, ó, 3 milhões e pouquinho, aquilo ali é não recorrente. A receita imobiliária dele é muito maior, 44 milhões. Então, do total da receita dele de 61 milhões,
apenas 3 milhões é não recorrente. Mas o que chama atenção aqui é porque o XP-ML comprou shoppings parcelados. E esse dinheiro de pagar as próximas parcelas, eu não digo todas as parcelas, mas as próximas parcelas, esse financeiro está no fundo ainda e está gerando lucro. Então ele comprou o shopping, ele está recebendo, comprou o shopping parcelado em 2, 3 parcelas. Já está recebendo o aluguel do shopping, mas ainda não pagou todo. O dinheiro da próxima parcela dele pagar do shopping, ele botou para render em fundo na Selic, por exemplo, está rendendo no CDI. Então, se você olhar ali, ó, receita de renda fixa, 11 milhões. Essa sim é alta no XPML11. Você vê, 25% da receita imobiliária dele está vindo não, 25, vamos fazer uma conta aqui, um sexto da receita dele está vindo de caixa, do rendimento do caixa. Quando esse caixa sair e pagar as parcelas do imóvel, aí o rendimento dele cai. Então, ele não tem não recorrente. O que ele tem lá mas só que devido à alavancagem de comprar parcelado, provavelmente o rendimento dele pode cair. Quando eu falo provável, porque às vezes chega o momento de pagar a parcela e os shoppings bombam, geram um resultado muito melhor, aí o rendimento não cai. HSML11 é outro que está com PVP 0,85. É outro que o pessoal pergunta muito sobre o não recorrente, né? Assim, sobre o seu rendimento, ele tem não recorrente. Ele tem não recorrente e tem recorrente, é lógico. Porém, acredito de que, de acordo que tiver recebido as parcelas dos imóveis, ele terá mais caixa e assim o recorrente pode aumentar. Hoje, se a gente olhar bem aqui, o recorrente dele, o resultado realizado por cota, é de 57 centavos. Ele está distribuindo 80. Mas, quando ele receber caixa, o rendimento caixa dele, quando ele receber as próximas parcelas, ele tem mais parcelas para receber ainda das vendas. O rendimento caixa dele vai aumentar. O ganho que vem de caixa, da receita financeira, vai aumentar. Então, eu acredito, quando alguém me pergunta qual vai ser o recorrente do HSML depois que ele parar de receber, devido ter aumentado o caixa das vendas, fica em torno de 62 centavos. Apesar de estar hoje 57 centavos o resultado recorrente dele. Ele está distribuindo 80. 62 centavos é mais ou menos o que eu acredito que será a distribuição dele quando acabar o não recorrente. Agora sim, vamos a fatos relevantes e comunicados ao mercado. O que a gente vê nesse trecho do vídeo? A gente vai ver fatos relevantes dos fundos imobiliários, comunicados ao mercado dos fundos imobiliários, dos FIAGROS, dos FIINFRAs, atas e convocações de Assembleias Gerais Extraordinárias dos fundos, convocação e atas de Assembleia Geral de Titulares de CRIs que estão nos fundos, de modo geral. Isso aqui é novidade, tá? Até então não trazia essas convocações e essas atas nem fatos relevantes do CRIs. Agora eu vou colocar aqui também. Respostas a B3, quando a B3 faz a consulta a um ativo, e esse ativo responde, eu vou trazer aqui, e agora eu vou começar também a trazer sempre que houver uma demonstração financeira, as avaliações sobre que os auditores independentes fazem, se eles aprovaram, se eles reprovaram, se eles deram opinião, se a opinião foi com ressalvas, ou algo parecido. Vamos então, como eu já trouxe os fatos relevantes na sexta-feira, dos fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, eu vou trazer só comunicados ao mercado, no caso aqui são convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de CRIs pertencente ao Habitat 11. O Habitat hoje está com PVP de 0,91. Ele foi convocado o CRI da carteira do fundo, que é o CRI BRHBS CCRI 6R3, resumidamente é o CRI Vila Mariana Empreendimento, é um fundo. O Habitat a gente sabe que ele é high yield, né? Então ele tem aqui um CRI pulverizado, com vários devedores. As cotas sênior pagam o IPCA mais 10. Então são 3 tipos de sênior aqui que ele investe. Ele foi convocado à Assembleia Geral Extraordinária para votar a não declaração de vencimento antecipado da CCB
consequentemente dos CRIs, nos termos da cláusula 6.1 do termo de securitização, a linha da CCB em razão da verificação pela securitizadora da ocorrência de evento de vencimento antecipado por descumprimento pecuniário pela devedora decorrente de não reposição de fundo de reserva. O que aconteceu? Esse CRI está pagando, está em dia, mas ele não repôs o fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele é justo para isso. Chegou o dia do pagamento, a securitizadora vai lá, pega o fundo de reserva e paga quem é dono do CRI. E a devedora vai lá e repõe o dinheiro no local. Esse é o ciclo. Nesse caso, eles não repuseram o dinheiro. Se não repôs o dinheiro, é decretado o vencimento antecipado e eles estão chamando uma Assembleia Geral Extraordinária para não declaração de vencimento antecipado. Então, Habitat 11 com Vila Mariana Empreendimento, esse CRI, convocando. Quando sair a ata de resultado, nós vamos trazer ela aqui no DI News para vocês. Outra ata agora é uma ata, não é uma convocação, né, no caso. É um CRI que está na carteira do IRDM. O IRDM hoje está com PVP de 0,85. É o CRI JKVNC. Esse CRI ele tem 3 séries, todas pagando IPCA mais 8,8, e a pauta da Assembleia que foi aprovado, aprovar a sustação dos efeitos do vencimento antecipado automático, conforme cláusula 13 do item 1, subitem I1 também, né, da cédula de crédito bancário, CCB, consequentemente o resgate total dos CRIs, nos termos da cláusula 8.2, do termo de securitização, em razão do não pagamento dos juros remuneratórios e da amortização, devidos em 18 de setembro, sendo que a remuneração da CCB foi paga no dia 18 de setembro. Os juros remuneratórios e a amortização dos CRIs foram pagos dia 19 de setembro. Com isso, as novas datas de pagamento de remuneração da CCB e do CRI passarão a ser aquelas descritas no anexo 1.2. Então, o que aconteceu com o CRI JKVNC? Eles atrasaram o pagamento. Quando você atrasa o pagamento, na hora de pagar, então, já é decretado o vencimento antecipado. Como eles pagaram 2 dias depois, com atraso, né? Aí chamaram a Assembleia Geral dos Titulares, a GT, que a gente fala, para poder decidir não decretar o vencimento antecipado, porque os caras pagaram. Só atrasou, mas pagou. Aí eles aprovaram, beleza, não vai ter vencimento antecipado desse ativo, segue o rumo aí. VCJR11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, que está com PVP de 0,83, também publicou uma ata não ele, né, no caso um CRI, que ele tem na carteira, publicou a ata de Assembleia Geral de Titulares do CRI Estrela Global Realty, é um CRI, uma série sênior que paga IPCA mais 9%. A pauta que foi aprovada nessa Assembleia Geral de Titulares foi considerando a antecipação das integralidades do CRI em 2 de setembro, no montante total de 13 milhões e meio, e que o desembolso dos recursos oriundos da integralização em favor da devedora será realizado em tranches, aprovar que a emissora mantenha os recursos na conta centralizadora até as datas previstas para respectivos desembolsos, de modo que os valores correspondentes à retenção serão aplicados em investimentos financeiros, conforme previsto no termo de securitização, até integral ou desembolso dos recursos objeto da retenção. Observado que, após essa data, eventuais valores serão mantidos na conta centralizadoras e utilizados conforme a ordem de prioridade de pagamentos no termos da securitização. O que a gente tem aqui? Não é um problema. A única coisa é que a devedora pagou, os desembolsos dos recursos oriundos em favor da devedora vai ser de pouco em pouco, mas esses recursos já foram todos captados com seus investidores, então esses recursos vão ficar dentro da conta centralizadora.
Aí foi aprovado isso. Então, VCJR está com problema com o CRI Estrela Global? Não, é apenas uma assembleia para poder, vamos dizer, determinar como vai ser feito os tranches de empréstimos, se o dinheiro está todo lá na conta. Por que não empresta tudo de uma vez? Porque eles ainda não precisam de tudo de uma vez. Então, esse financeiro vai ser aplicado em CDI, e na hora que a devedora lá precisar do financeiro, empresta para ela e ela começa a pagar IPCA mais 9 em cima desse financeiro novo emprestado. Pessoal, chegamos ao final do novo programa. Ficou um pouquinho longo, porque hoje tivemos mais explicações que o habitual, mas é para ser um programa completo aqui para vocês diariamente. Vou pedindo para você deixar o like, e se não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Dicionário do Investidor. Você sempre vai ficar muito bem informado dos seus fundos imobiliários, seus fiagros e seus FIINFRAs. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!